Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo difícil. É um vídeo que eu já venho adiando aí há 2 anos. Para conversar um pouquinho sobre isso, eu resolvi trazer esse vídeo separado porque eu deixei uma caixinha lá no Instagram para fazer perguntas para que eu respondesse em vídeo. E uma pergunta em específica, inclusive da minha irmã, ela me perguntou como eu lido com o luto, né? Com a morte do nosso pai, né? Então, eu resolvi trazer isso especialmente em um único vídeo. Vocês relevem, né? Não sei como vai ser esse vídeo. Gosto de fazer coisas assim, tipo, em momentos bem aleatórios de expressar meu sentimento mesmo. Quero gravar mais vídeos assim pra vocês. E hoje eu tô no meio da tarde, eu resolvi falar um pouquinho sobre isso pra vocês, tá? Não sei, provavelmente tem muita gente passando por isso também. É uma coisa muito difícil. A morte é a única coisa certa que a gente tem. E eu adio esse vídeo há muito tempo. Na verdade, era pra ter ido outro vídeo antes, mas eu ainda não consegui fazer. Quando eu pensava em fazer, era muito difícil pra mim e ainda é difícil pra mim, muito difícil pra mim. Então, eu vou gravar um vídeo explicando, né, o que aconteceu e tudo. Mas, assim, eu acho muito difícil falar sobre como a gente lida com o luto, né? Porque o luto, pra mim, é uma coisa que não tem nem data pra acabar, pode passar anos, meses. Pra quem não sabe, né, eu perdi os meus irmãos há 25 anos atrás. E foi um processo muito difícil pra mim, de sofrimento por anos e anos e anos. O dia que eu tive que fazer o enterro do meu pai, tive que fazer exumação do corpo dos meus irmãos, em que eu vi aquele processo ali acontecendo, parece que fechou um ciclo pra mim. Ah, não tem mais saudade deles? Não chora mais por eles? Claro que não. Gente, a vida vai ser de saudade, né? Enquanto eu existir, enquanto a minha família existir, a gente vai sentir saudade. Só que cada um sente saudade de uma forma diferente. Eu, por exemplo, para matar a saudade, eu preciso falar, eu preciso contar histórias, eu preciso lembrar. E tudo na minha vida tá muito recente relacionado ao meu pai, né? Que é a pergunta dela. Tudo que eu vou fazer, eu me lembro do meu pai. Se eu faço uma expressão, eu lembro que meu pai fazia a mesma. Passa alguma coisa na TV, eu lembro do meu pai. Eu vou mexer na minha hortinha, eu lembro do meu pai. Eu abro meu guarda-roupa todos os dias, eu vejo as roupas do meu pai. Eu uso as roupas do meu pai. Pode até não me trazer meu pai ali, mas é aquilo que naquele momento eu sinto mais próxima dele, sabe? Eu não queria chorar. Mas assim, gente, o dia do luto é sem prazo de acabar, né? Não é aquele dia que eles colocam lá no papel lá que você tem 3 dias pra chorar, não. E a sociedade é muito complicada, porque a sociedade quer que a gente pare de sofrer, né? Conforme o tempo, e não é bem assim. E a gente tem que acabar não falando tanto daquela pessoa que a gente ama pra não ser tão chato, né, para as pessoas, porque todo dia pessoas perdem pessoas. Mas é muito difícil perder alguém da nossa família, é muito difícil a gente passar por isso, né? São momentos e momentos, tem dias da minha semana que eu vou bem, né? Tem dias da minha semana que eu não quero fazer nada. Tem dias da minha semana que a minha vontade de gritar desesperada, sabe? Ainda eu acho que eu preciso ligar pro meu pai às vezes. Aí eu ligo pra minha mãe, né? Faço uma rotininha de dar bom dia pra minha mãe, de dar boa noite. E eu penso que agora é meu pai, entendeu? Agora eu tenho que ligar pra ele e ele não vai me atender. Isso é a coisa mais difícil que tem. Eu tento lembrar dos ensinamentos, das palavras dele pra mim. Escuto na minha mente a voz dele. Claro, gente, que não me interpretem errado. Não tô ficando louca, não tô ouvindo meu pai falar na minha cabeça. Eu
tento registrar a voz, sabe? Eu quero me lembrar da voz dele. Eu quero pensar assim, se eu fosse fazer isso, pai, o que será que o senhor diria? Entendeu? E eu escuto meio que a voz dele. Então foram 3 anos de muitas conversas com meu pai, né? Nesse período da doença dele. Foram 3 anos, assim, de longas conversas todos os dias. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Deus me deu essa oportunidade de conversar com ele muitas coisas, de estar muitos momentos com ele. Mas a saudade, o carinho, aquele abraço sincero, aquele sorriso, aquela gargalhada, sabe? Aquelas cócegas que eu fazia nele, que ele ria muito. Então essas coisas a gente não tem mais. E é muito difícil. Então, assim, pra mim, eu não tenho como dizer como eu lido com o luto. Todos os dias é um dia pra mim diferente. A mente da gente, a vida continua, né? A vida vai passando e atropelando a gente. Ou a gente faz, ou a gente é arrastado pra fazer, ou a gente cai numa depressão gigante. Quando eu perdi meu pai, 25 dias depois o meu filho nasceu. Então, de certa forma, foi uma válvula de escape pra mim. Mas foi só por alguns dias. Depois, eu comecei, sabe, a me trancar. Eu comecei a sentir medos, ter crises de pânico, de desespero, de achar que era mentira, que estavam mentindo pra mim, de sentar na cama e querer ligar pra minha madrasta pra saber que era mentira dela, que isso não tinha acontecido. Eu não consegui ainda nenhuma vez no cemitério. Eu não consigo acreditar que meu pai tá lá, mesmo sabendo que tá. Eu ainda não tenho forças pra ir até lá. Então, assim, todos os dias tá sendo um dia diferente. Eu não sei se eu entrei numa depressão, numa tristeza profunda. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o luto é difícil de lidar. A gente não tem prazo, né? Pra acabar. E ninguém quer ter um prazo pra começar. Eu não desejo pra ninguém, tá? Pra ninguém sentir essa dor, apesar de saber que isso é uma coisa certa na nossa vida. Mas hoje eu tô lidando de uma forma. Amanhã pode ser que eu lide de outra diferente. E eu quero que as pessoas entendam, inclusive se você estiver passando por isso, que tá tudo bem, sabe? As pessoas não podem ter medo de chorar porque perdeu alguém, por ter passado um mês, um ano, 10 anos. A gente precisa pôr pra fora aquele sentimento que a gente tem, manter dentro da gente aquela pessoa o mais viva possível e relembrar histórias, né? Se a pessoa se sentir melhor assim, tem pessoas que preferem não conversar sobre a pessoa, mas eu quero manter o meu pai vivo dentro de mim. Não quero que a estrelinha dele se apague nunca. Tudo que eu tinha pra dizer pro meu pai. Olha, graças a Deus eu consegui falar pra ele em vida. O meu pai, ele foi um pai incrível. Se eu vivesse outras vidas, ou eu tivesse que algum dia, né? Eu sei que isso não existe, eu não acredito e respeito em quem acredita. Mas se fosse pra mim voltar pra esse mundo, eu só queria se ele fosse meu pai. Eu tive um exemplo de pai incrível. Me ensinou muito, me ensinou sobre respeito, sabe? Me ensinou muitas coisas que agora no momento não tá saindo, sabe? É muito difícil falar do meu pai, é muito difícil lembrar que ele não tá mais aqui, é muito difícil lembrar da fé, da vontade que ele tinha de viver, sabe?
Em alguns momentos a gente lutando, né, pela vida dele, a gente via outras pessoas aí tirando a própria vida e a gente tentando lutar pela dele. Então, assim, a humanidade tá muito falha de fé. Pessoas jovens tirando a própria vida, perdendo a fé em Deus, a vontade de viver. Gente, é muito, muito triste. Eu digo pra você que tem teu pai, tem tua mãe, teus irmãos, teu marido, tua esposa, teus pais, teus filhos, teus tios, teus avós. Ame, ore por eles, agradeça a Deus pela vida deles, seja grato a Deus todos os dias que você acorda, por ter aquela pessoa do teu lado. Viva o dia como se fosse o último, porque a gente não sabe. A hora que a gente sair da porta pra fora, a gente não sabe de nada. É a coisa mais triste que tem. É você ser chamado num hospital e ouvir dizer que você tem que se despedir porque a gente não sabe até quando, o dia e a hora. Então, assim, eu vivi momentos, minha irmã, minha madrasta, momentos muito difíceis. Minha família, né, também, que passou ali comigo. Eu tava grávida de 9 meses quando eu perdi o meu pai. É muito difícil, entende? Então eu tive que passar pelo parto, pelo pós-parto, em toda essa emoção, sabe? E eu ainda não tenho, tipo, as coisas organizadas dentro de mim a respeito disso. Então, assim, muitas coisas aconteceram. Além de sofrimento, né? Falta de vontade de comer, descuido com o próprio corpo, sabe? Falta de vontade de se arrumar. Muitas coisas, muitas coisas. Mas, assim, tem dias que eu dou uma sacudida na poeira e penso assim, ai, meu pai não ia gostar que eu fizesse isso, que eu ficasse assim. Só que daí, o outro dia, como eu falei, o outro dia já é outro dia. Tem dias que tô bem de boa e tem dias que não. Tem dias que eu só queria poder ficar num cantinho e chorar sozinha, sair andando, sem nem saber pra onde, sabe? Mas sair, mas sem eu, entendeu? Sair, tipo assim, sem a minha mente, sair sem as minhas lembranças, sem as minhas dores, que é impossível, né? Então, assim, talvez eu precise de ajuda mesmo, de alguém pra conversar, uma psicóloga, algo assim. Mas eu ainda não me dei o luxo de fazer isso. E eu tô vivendo cada dia um dia pra mim, sabe? Como se fosse uma pessoa que tá com alguma dependência, sabe? No meu caso é emocional. Então, assim, todos os dias é um dia diferente. Tô vivendo um dia de cada vez. Mas, assim, o que eu queria passar pra vocês, né? Respondendo a pergunta da minha irmã. Acredito que pra ela também deva estar sendo difícil, não sei como que ela expressa, né? A gente nunca sentou pra conversar muito sobre isso. Já conversamos um pouco e eu sei que pra ela também é muito difícil. Mas é assim, pra mim tá sendo assim. Tem dias que é bem tranquilo, tem dias que eu vejo alguém na estrada, eu penso que parece com o meu pai, pra que me traga um pouco de conforto, um pouco matando a saudade, sabe? Do jeitinho dele, mas ninguém nunca vai ser como o meu pai. O meu pai é insubstituível pra mim. E tem dias que dá um desespero muito grande. Tem dias que a gente já consegue olhar uma foto e não chorar. Tem dias e dias. Então, assim, eu nunca vou esquecer do meu pai. Eu vou viver um luto eterno. Eu sei que conforme os anos vão passando, a dor vai apertando mais. E tá tudo bem a gente chorar. Então, assim, expresse os seus sentimentos se você tá passando por isso. Chore se você tiver que chorar. Tem dias aqui da minha casa que eu passo por eles com a cara inchada de chorar.
Às vezes eles me perguntam o que foi que aconteceu, às vezes ninguém me pergunta nada, eu acho que eles já sabem, né? Então, é um processo bem difícil. O meu filho, né, meu bebê não conheceu meu pai, infelizmente. Meu pai queria muito ter conhecido ele. Mas eu sempre tento mostrar para o meu filho uma foto do vovô, conversar com meu filho sobre o que o vovô dizia dele e contar histórias que o meu filho vai ficar encantado de saber como era o avô e assim, curiosíssimo, né? E criar uma história de como seria se o vovô tivesse aqui. Então é isso, gente. Eu vou vivendo um dia de cada vez. Tô tentando me apegar cada vez mais em Deus. E tendo um plano espiritual é muito mais fácil de lidar com o luto, porque a gente sabe que depois daqui a gente tem um novo recomeço, que as coisas não acabam aqui. E é muito maravilhoso saber do amor de Deus, é muito maravilhoso saber que depois daqui a gente tem uma vida eterna e que Deus deixou o mapa do tesouro, né, gente? Se a gente tivesse um mapa do tesouro em casa, em que levasse a gente para ganhar milhões de reais, dólares, sei lá o que fosse, a gente ia tentar ler, reler, interpretar aquilo de várias formas, né? Então, por que que a gente não se apega no guia, no mapa do tesouro, que é para levar a gente para a eternidade, para que a gente ganhe os céus, tenha a nossa paz, tenha o direito talvez de reencontrar aquelas pessoas tão incríveis que já não estão mais aqui entre nós. Então, sabe, tô tentando me apegar nisso. Gente, vocês me desculpem o cachorro, porque sim, tá difícil gravar esse vídeo pra vocês. Já é muito difícil. Aí é o Henrique chorando, o cachorro latindo. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas é isso, gente. Eu tô vivendo um dia exatamente de cada vez. Um dia é fácil, o outro talvez também seja. Mas conforme vai passando os dias, vai ficando difícil, a saudade vai apertando, as lembranças. Às vezes eu converso com a minha madrasta, né? A gente fala um pouco dele, mata um pouco a saudade. Alguém me conta alguma história dele. Há 6 meses atrás eu fui viajar para o Paraná, reencontrei os meus tios depois da perca do meu pai. Foi um momento muito bom para mim. Gostaria de ter conversado muito mais com eles, mas no dia que eu viajei eu fiquei sem voz para me ajudar. Mas os meus tios são muito parecidos com o meu pai. Algumas coisas no jeito, mas a aparência é muito idêntica, então dava um certo quentinho no coração, mas uma dor muito grande também. E é muito difícil, gente, é muito difícil não ter mais o pai da gente. Só quem perdeu sabe disso. É uma dor, assim, irreparável. É um vazio, um buraco no peito que não tem nada que substitua. A gente, no momento da dor, fica muito feliz em ter um abraço, um carinho, uma palavra de conforto. É muito, muito bom. Com o passar do tempo, as pessoas vão parando de falar das pessoas, né, que se vão. A gente vê essas coisas, talvez é para não machucar a gente que tá vivendo essa dor, mas não tem como a gente que tá vivendo esquecer, né? Às vezes eu dou uma maquiada na minha dor, às vezes as pessoas veem um vídeo meu e acham que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Só que me conhece muito bem, até porque eu expresso muito os meus sentimentos, assim, no meu olhar, na minha fisionomia, sabe? Eu não consigo disfarçar muitas coisas, assim, só pelo jeito da expressão. Mas esse momento, assim, pra mim, de dor e saudade, tá sendo muito, muito, muito difícil, muito. E assim, se eu pudesse falar alguma coisa pra Deus nesse vídeo, eu iria só agradecer por tudo, sabe? Eu não tenho nada pra questionar Deus de forma nenhuma, até porque até nisso meu pai se preocupou em, como que eu posso dizer? A me ensinar a passar por isso.
Meu pai tinha muita fé de ser curado, mas o meu pai também cuidou para que eu passasse por isso, se isso fosse acontecer. Então ele conversava muito comigo. O meu pai sempre me disse que Deus era Deus independente da cura ser feita ou não, em que também não tinham culpados, não tinham pessoas culpadas por demora, por isso, por aquilo, né? Que talvez eu vá conversar com vocês em outro vídeo. Mas eu diria para Deus, muito obrigado por tudo, pela misericórdia, sabe? Pelo pai incrível que eu tive, pela experiência de ter vivido tudo que eu vivi. Eu sou outra pessoa, né? Depois de tudo que eu passei. Eu aprendi muito com meu pai. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter passado 3 anos ali com ele, de ter contato com meu pai várias vezes por dia, porque quando meu pai trabalhava, a gente não conseguia conversar com ele durante o dia. Era mal à noite, de vez em quando. Então, eu tive um contato muito grande com meu pai e isso foi muito bom pra mim, como pessoa, poder conhecer muito meu pai também, de coisas que eu nem imaginava, ele também a mim, porque quando os meus pais se separaram eu tinha 7 anos, então não era uma guarda compartilhada, era uma guarda, tipo assim, a cada 15 dias eu ia lá, ou todo final de semana, mas foi muito bom conversar com meu pai assuntos que a gente nunca tinha conversado, então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Eu tô um pouco ansiosa, então eu fico mexendo aqui com a mão, preciso tentar controlar um pouco essa minha ansiedade, porque todas essas coisas que foram acontecendo na vida da gente, que vão acontecendo, vai desencadeando alguns problemas, né? E quando a gente não trata disso, a gente acumula. Então, é muito difícil controlar. E aqui no YouTube também tá sendo uma válvula de escape pra mim, porque eu tô conseguindo falar, fazer amizades. Tenho muitas amigas aqui, pessoas que eu me apego muito, sabe? Que são muito importantes na minha vida. O público, claro, vocês são muito importantes pra mim. E cada mensagem de vocês é uma vibração diferente. Eu amo demais estar conversando. A energia positiva, é claro que tem pessoas também que vêm até aqui só pra me sacanear. E tá tudo bem também, tô acostumada, entendeu? Relevo isso bem de boa, bloqueio e sigo a minha vida em frente. Mas eu sou muito grata a tudo, todas as mensagens que eu recebi na época, todas as palavras de conforto e carinho. Claro que tinha pessoas que nem me conheciam na época e hoje sabem da minha história e mesmo assim se sensibilizam, sabe? Então é isso, gente. Eu só diria pra Deus que eu sou infinitamente grata a Ele, infinitamente grata. Porque por mais que Deus tenha levado, que é a lei da vida, os filhos enterrarem os pais, infelizmente, Deus me deu muitas oportunidades, muitas. Deus me trouxe muito para perto dele. Deus permitiu que o meu pai me mostrasse muito sobre fé, sobre esperança. Teve um dia que o meu pai chegou para mim e falou assim: filha, eu acho que o pai não vai ser curado, porque o pai já conversou tanto com Deus e o pai acha que Deus não quer fazer, porque se fosse para ser feito, Deus teria feito. E tá tudo bem. E eu sempre, não, pai. Tipo assim, nunca aceitei, né? Falei, não, pai, que isso? Não, vai dar certo. Aí ele falava, é verdade, vai dar certo. Tipo, eu sentia que mesmo passando por tudo que ele passava, ele não queria me abalar. Então, assim, meu pai era um exemplo de ser humano que não tem mais na Terra, tá? Juro, gente, não tem. Não tem. Eu tive o pai mais incrível dessa vida. E não tem mais uma pessoa igual a ele, sabe? Eu sei que tem pessoas incríveis no mundo, incríveis. Mas cada um com o seu jeitinho, cada um com o toque especial que Deus deu. Então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. O luto não tá fácil pra mim. Muitos dias difíceis, dias de muita dor, de sofrimento, mas eu não quero ficar trazendo essas coisas sempre pra vocês aqui. Eu vim aqui abrir meu coração e expor um pouquinho,
do meu sentimento quanto a isso, porque eu não quero que as pessoas pensem também que eu não sinto nada, que pra mim passou, e não é bem assim. O fato de eu não vir falar, de eu não vir me expressar, não significa que eu não sofra e que eu, né, não quisesse que tudo isso fosse diferente. Claro que não. Em breve eu vou tentar fazer o vídeo explicando tudo o que aconteceu com meu pai. Eu espero de coração que tenha ajudado você de certa forma, aí do outro lado, a saber também que você tem o direito de chorar, de sofrer, de falar, de não falar também, de se expressar. Eu quero que você saiba do outro lado, se você tá passando por isso, que você não é a única pessoa, você não tá sozinha ou sozinho. Você tem que se apegar muito em Deus, ou naquilo que você acredita, né? Eu acredito muito em Deus, então falo sobre Deus, que pra mim Ele é tudo. E você tem que se apegar muito em Deus e saber que tem um plano maior depois daqui. E é isso que vai nos sustentar em pé até esse dia chegar. E é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal se vocês não forem inscritos. Deixem o seu like para me ajudar aqui no vídeo. É muito difícil gravar um vídeo assim. Eu peço desculpa para vocês por ter chorado também. Peço desculpa para vocês por ansiedade, porque as minhas mãos aqui não param. É muito difícil falar sobre esse assunto. E eu já vi que vai ser muito, muito, muito difícil falar também com detalhes do que aconteceu. Mas é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Eu peço de coração que vocês orem por mim muito, muito, muito. Porque oração é sempre bom. E a gente precisa, né? Eu preciso muito também. Então eu já agradeço de coração, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!